Nancy DeMoss Wolgemuth diz que há uma chave para lidar bem com o luto como cristã. Aprender a dizer: se isso te agradar, Senhor, me agrada também. Se a tua palavra diz que tu és o Senhor da vida e da morte, então isso não é um acidente. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Quebrantar-se Completamente Diante de Deus, na voz de Renata Santos. Você ou alguém que você conhece perdeu um cônjuge? Pode ter sido recentemente ou há muitos anos, mas a dor que sentimos quando nosso melhor amigo entra na eternidade pode ser excruciante. Hoje vamos ouvir de uma viúva. Ela encontrou conforto na verdade que Nancy nos ensinou nesta série que estamos concluindo hoje, chamada Cristo, nosso único consolo na vida e na morte. Nancy nos guiou frase por frase pela primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563. A pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é uma série de verdades bíblicas interligadas. Deixe-me lê-las e, enquanto leio, permita que essas palavras inundem sua mente e seus pensamentos. Qual é o único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço, de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi. Somos dele pela criação e somos dele pela redenção, ele diz. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso. Quantos pecados? Todos os meus pecados. Quanto da dívida ele pagou? Ele pagou por todos os meus pecados, não alguns, mas todos. Seu pecado, o meu pecado, foi colocado na conta de Jesus. E me libertou do domínio do diabo. 1 João 1:7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 2:2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. 1 Pedro 1 fala sobre isso. Vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Este foi um bom resumo do que vimos nos últimos dias. E se você perdeu algum episódio, visite nosso site e acesse os episódios anteriores, avivanossoscorações.com. Aqui está Nancy com a poderosa conclusão desta série, Cristo, nosso único consolo na vida e na morte. Dr. Greg Bruton foi um professor amado de música na igreja. Ele serviu o Boys College e no Southern Baptist Theological Seminary em Louisville por quase 20 anos. Em setembro de 2021, Greg contraiu Covid e você vai ouvir um pouco mais sobre isso em breve. Em 2 semanas, ele estava com o Senhor. Sua esposa Holly tem sido uma amiga de longa data. Ela é parceira do Ministério Aviva Nossos Corações há anos. Enquanto preparava para essa sessão, pensei em Holly. Perguntei se ela estaria disposta a se juntar a nós hoje, compartilhando um pouco da sua jornada nesses últimos meses de encontrar consolo e esperança na vida e na morte. Holly Bruton se juntou a nós por Skype de sua casa em Louisville hoje.
Muito obrigada, minha amiga. Eu sei que você gostaria de estar aqui, mas eu agradeço por estar disposta a se juntar a nós dessa forma. É um privilégio. Todos nós ficamos meio atordoados quando recebemos a notícia sobre Greg, que era uma pessoa tão querida, é claro, não só por você e seus filhos, mas por tantos outros que ele e você serviram ao longo dos anos. Nos leve de volta àquele diagnóstico de Covid. Eu sei que havia algumas condições pré-existentes que tornavam Greg mais vulnerável. Mas você recebeu a notícia e, de maneira resumida, conte-nos como foram aqueles dias seguintes para você. Bem, basicamente foram inimagináveis. Não podemos nos preparar completamente para um momento como esse. Não se pode planejar com antecedência. Todas as organizações do mundo não podem fazer isso. Greg se sentiu mal na terça-feira e foi diagnosticado na quarta. Como enfermeira, eu o observei com muito cuidado durante vários dias e mantive contato próximo com seus médicos. Eu o levei para o hospital na noite de sábado. Eu não sabia que aquela seria a última vez que eu poderia tocá-lo fisicamente. Ele foi direto para a UTI. Ele tinha pneumonia bacteriana e Covid. Eles deram tudo o que podiam. Conseguimos nos comunicar por uma porta de vidro e eu não podia entrar no quarto dele. Não pude tocá-lo. Ele queria desesperadamente que eu quebrasse as regras e entrasse, mas obviamente eu não podia. Mas ainda assim estava numa situação melhor que muitas famílias que não tiveram o privilégio de simplesmente estar lá. Ele foi piorando aos poucos. Os remédios até ajudavam por um tempo, mas chegou um momento em que o seu corpo simplesmente deixou de responder e entrou num declínio constante. Na noite de sábado, ele precisou ser entubado e na manhã de segunda-feira, ele foi para o Senhor. Eu não estava com ele quando ele faleceu. Houve muitas pessoas que passaram por uma jornada semelhante, mas, novamente, nada pode nos preparar. Nada pode nos preparar para algo assim. Não há como esperar ou planejar por isso. E, ainda assim, lá estava você, tendo que planejar um funeral. Você e Greg foram casados por cerca de 40 anos, não é? Sim, 40. Foi uma perda enorme. Eu te conheço há algum tempo e acompanhei a sua vida ao longo dos anos. Eu sei que suas vidas estão alicerçadas na verdade, que vocês estão firmes no Evangelho, que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra. Greg havia orientado muitos estudantes de faculdade e seminário nas Escrituras. Ambos ministraram para muitas pessoas. Mas agora aqui está você. Você está enfrentando a morte de Greg e a sua vida sem ele. Você precisa de consolo na vida e na morte. Como você tem processado isso e encontrado consolo e força ao olhar para esses meses de caminhada pela morte e pela vida? Bem, os primeiros meses foram bem nebulosos, muito densos, muito escuros. Sinto muito disso até hoje. Muitos dias sinto que estou caminhando pelo vale da sombra da morte. Há muito da vida que para mim está morta. Ouvir um carro chegando na garagem, coisas simples assim. No início eu dizia que estava com uma forte hemorragia, mas ninguém via uma gota de sangue. Era como se fosse um sangramento interno. Eu senti que realmente passei por temporadas muito escuras da alma, de desespero, ao ponto de 2 vezes achar que estava morrendo. Eu literalmente achei que estava morrendo, só respirando e pedindo ao Senhor para me levar. Mas eu também sei que quando essas ondas de tristeza e destruição parecem vir sobre você, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, seja o que for, é muito importante trazer luz para a situação. Não sei se isso assustou minha família, mas eu disse, bem, na noite passada eu senti que estava morrendo. Não era para preocupar ou assustar ninguém, mas como saber onde alguém está em uma situação de confiança se não compartilharmos? E também a Bíblia nos ensina, como em Efésios 5:11, que diante das trevas do pecado precisamos trazer luz para que a cura aconteça.
Eu pensei muito sobre isso, especialmente quando há pecado oculto. Mas isso não é questão de pecado, é questão de uma escuridão profunda. O Salmo 139:11 diz: se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu tenho lido o Salmo 139 e muitos outros salmos, claro, por causa do lamento neles. Eles têm ganhado uma nova vida em mim, numa profundidade que eu nunca conheci antes. E a cada dia eu só preciso ser lembrada de que Deus é Deus e eu não sou. Quando você disse isso, eu pensei, sim, entendi. Eu não sou Deus e, de fato, Deus tem o melhor para mim à frente. Os dias de Greg foram completos. Ele não viveu uma vida incompleta. Ele não morreu cedo, ele não morreu jovem, ele viveu uma vida completa. Se você está em Cristo, o seu primeiro e último suspiro estão sob o cuidado dele. E quando Greg deu seu último suspiro, foi exatamente o que ele deveria ter vivido. Eu sinto que tive que chegar à conclusão. Greg faleceu. Ele não desapareceu. Ele não foi para um lugar onde eu não sei onde ele está. Ele está com o Senhor. E eu estou viva. Então, o que isso realmente significa para mim? É difícil dizer isso, mas sinto que o Senhor definitivamente me preparou para isso, principalmente no final de 2020 e 2021. Eu me senti muito convicta de simplesmente aceitar o que Deus me dá. Lembro-me de quando comecei a participar do Ministério Aviva Nossos Corações em 2010. Eu estava esmagada espiritualmente. Eu estava emocionalmente abatida. Meu caminhar espiritual estava fraco. Eu decidi que precisava que a palavra de Deus fosse mais tecida em mim, que eu precisava me abrigar na palavra de Deus de uma maneira tremenda, porque eu estava anêmica quando entrei em 2010. E o Senhor trabalhou em mim ao longo desses anos. Ele trabalhou através do podcast, trabalhou através do programa Enraizada. Os recursos são maravilhosos. Se alguém está buscando e procurando, acredito que esse ministério vai direto ao coração do que é ser seguidora de Cristo. Cada centavo gasto, cada oração enviada, cada mão que ajuda, apoia as coisas que ajudam em momentos de dificuldades ou até mesmo em momentos bons da vida. Elas são moldadas dentro do Evangelho de Cristo. Tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dos versículos que o Senhor realmente me fez entender em 2020 foi 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não pegue esse versículo se não estiver pronta para ele, porque a vida acontece. E aí o Senhor diz, esse versículo que estou te ensinando, o que você vai fazer com ele? Bom, em março de 2021, Greg teve a oportunidade de ir para Israel pela primeira vez. Eu queria muito ir também, mas não aconteceu. E o Senhor me capacitou a apoiá-lo totalmente. Eu estava de pleno acordo e ele disse, bem, provavelmente não vamos por causa da Covid e tudo mais. Quando ele saiu para essa viagem, no dia 11 de julho, nós nos despedimos. Ele estava tendo muita dificuldade para se separar de mim. Ele me abraçou, me beijou e nós tentávamos nos despedir. Eu finalmente olhei para ele e disse, Greg, você tem que ir e eu tenho que ficar. Eu vou ficar bem. Eu disse isso a ele, eu vou ficar bem. Na viagem, ele teve a oportunidade de passar pelo aqueduto. Não posso dizer exatamente onde é, mas em Israel você pode andar por ele na água. Pode chegar até a altura da cintura. Ele me contou que esse canal era um canal bem estreito. Às vezes era como um lugar apertado, onde mal dá para passar. Atravessar leva uns 20 minutos e quando você chega ao fim, você sai para a luz de novo. Quando o Greg estava tão doente, deitado na cama, o Senhor me trouxe isso à mente. Eu lembrei de Greg.
Nós não sabemos por que você está passando por esse aperto agora. Em um momento, Greg me perguntou sobre o prognóstico dele. Eu disse, nós não sabemos, mas de qualquer forma, você vai ficar bem. Vai dar tudo certo. A gente só não sabe qual vai ser o final. Eu não pude dizer adeus a Greg, mas sinto que o Senhor usou isso. Sei que ao dizer a Ele que eu ficaria bem, estou afirmando que sou seguidora de Cristo. E eu sei que direi sim, deixando trabalhar nas mãos dele. Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. Uau! Obrigada, Holly. Isso não é algo que se resolve de uma só vez. É uma jornada. Você me contou ontem que algumas das áreas práticas, como cuidar da casa, das decisões que vocês tomavam juntos sobre o futuro, isso continua sendo uma maneira de encontrar em Cristo a sua esperança na vida enquanto Ele lhe der vida. Greg dirigia um conjunto vocal na Southern chamado Doxology, Louvor. Após a sua morte, em memória de Greg, esse grupo encomendou uma versão de um hino maravilhoso chamado Cristo, Nossa Esperança na Vida e na Morte. Ele se baseia na seção do Catecismo de Heidelberg que estudamos nos últimos dias. Enquanto eu preparava esta série, encontrei um vídeo do grupo cantando essa música. No final diz, dedicado à memória do Dr. Gregory Bruton. Olha, eu ouvi essa versão várias vezes, como tenho certeza que você também já fez. Mas nas últimas semanas, desde que a descobri, tem sido um grande encorajamento e alegria para mim. Então eu quero compartilhá-la. Uma versão de um hino familiar, mas em memória e honra ao seu marido, Holly. Obrigada por acreditar e se apegar à verdade que a palavra de Deus nos dá e que essa música resume para nós. Eu gostaria de compartilhar a letra da música Cristo, Nossa Esperança na Vida e na Morte, cantada pelo grupo Doxology, em memória do marido de Holly, Greg. Ela diz assim: a esperança em vida e morte, Cristo é, em que confia o nosso ser, a Deus somente pertencer. Quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é o seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Quem pode dar à alma paz? Deus é bom, Deus é bom. Como sua graça é eficaz em seu grande Redentor. Quem nos dá fé quando há temor? Quem tem poder sobre o caos? Quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar? Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. E quando o fim então chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus. Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Senhor, obrigada, porque isso é verdade. Não temos esperança, nem conforto, nem força, nem paz na vida ou na morte, a não ser em Cristo. Nele temos esperança eterna, vida eterna, conforto eterno. Obrigada, Senhor, por encorajar e fortalecer nossas almas com a Tua palavra, com os testemunhos de outros nas Escrituras e com Nancy Alcorn, Holly Bruton. Que nossas vidas escrevam uma história e contem um testemunho que aponte outros a encontrar conforto no Evangelho de Cristo. Oramos em nome de Jesus, com gratidão. Amém. Uau!
Que maneira tocante de finalizar nossa série. Na verdade, ainda não acabou. Nancy DeMoss Wolgemuth e Holly Bruton vão compartilhar algumas palavras finais em instantes. Compartilhe essa série com suas amigas usando o link do nosso site ou o nosso canal do YouTube. Antes de terminarmos hoje, vamos ouvir Beck da nossa plateia e novamente Holly Bruton e depois Nancy. A primeira gravação que fui foi quando a Nancy falou sobre Provérbios 31. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E quando eu estava lá, eu estava prestes a enfrentar algo super difícil. Meu filho estava comigo e ele disse: "Mãe, acho que isso é para você." Eu gostaria de agradecer a Holly pela coragem que ela teve de compartilhar uma mensagem de vida e o seu testemunho ali. É preciso muita coragem para encarar os nossos medos. A mensagem de hoje foi tão poderosa porque eu passei por um momento muito difícil no último mês e, de fato, foi algo devastador. E essa é a única palavra que consigo usar para descrever. E ela também passou por isso e teve coragem de falar sobre isso. E o que o Senhor me ensinou no último mês foi aceitar a dor. E ela usou exatamente essa palavra e eu ouvi. O poder dessa mensagem de vida é realmente ouvir alguém compartilhar algo que passou, algo que pode ressoar no seu próprio coração. Isso é um grande, grande presente do Senhor, dizendo: "Eu te ouço e eu conheço a sua mensagem." E ela está vivendo isso também. E eu só quero dizer: obrigada, Nancy, por reunir tudo isso hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer a cada uma de vocês por ouvirem o que eu tinha a dizer. Mas o que realmente eu gostaria de enfatizar é que a nossa esperança não deve estar em nenhum outro lugar a não ser estar na palavra de Deus. Tenham essa verdade no coração, vivam ela nas suas veias. Eu não consigo ter esperança em mim mesma. Isso ficou muito claro para mim, principalmente nesses últimos 7 meses. Não há como gerar esperança dentro de mim. E em toda a nossa desesperança, a única coisa que temos é o Espírito vivendo dentro de nós. Essa tem sido a mensagem de Nancy durante todos esses anos de ministério. Leiam as suas Bíblias, busquem o Senhor e tenham uma mentalidade para o Senhor. Você precisa estar na palavra para que isso comece, mas depois precisamos dizer: "Sim, Senhor", para o que quer que a palavra diga. Então, diga: "Sinto muito, minhas circunstâncias não parecem estar alinhadas com a palavra." Como a mulher que leu meu post no Instagram e disse: "Não é assim que tem sido na minha vida." Eu voltei e li meu post de novo e pensei: será que eu disse isso de uma maneira insensível para as pessoas que sofreram muito mais do que eu? Afinal, meu marido está bem agora. E o da Holly, bem, ele está bem de uma maneira diferente, mas ele não está aqui. Ela perdeu o marido. Deus me devolveu o meu, pelo menos por um tempo. É tudo por um tempo. A morte e a vida são por um tempo. Mas aprender a dizer: "Se isso te agrada, Senhor, isso me agrada." Se a tua palavra diz que tu és Senhor sobre a vida e a morte, que cada dia de nossa vida foi escrito no teu livro antes de existir, então isso não é um acidente. Meu irmão morreu em um acidente de carro aos 22 anos. Foi um acidente horrível e muitas pessoas ficaram sabendo. Por muito tempo, aquilo havia sido um acidente para mim. Hoje, eu não chamo de acidente mais, porque não há acidentes com Deus. Humanamente falando, foi um acidente. Eu entendo isso e certamente foi um desastre. Mas não foi um acidente. Ele tinha 22 anos, amava a Cristo. Ele nem sempre amou a Cristo, mas Deus havia capturado o coração dele nos últimos 2 anos de sua vida. Ele queria servir ao Senhor como pastor ou missionário.
Ele estava no 3º ano em uma faculdade cristã e, de repente, se foi. Eu vi o Senhor levar o fundador do nosso ministério aos 43 anos, com um tumor no cérebro. Isso é inexplicável, não faz sentido humano. Mas Deus é bom. Ele é o Salvador fiel. Ele nos assegurou a vida eterna, alegria e conforto. As pessoas podem falar sobre isso, e eu acho que há momentos na minha vida em que eu falei essas coisas de uma forma que talvez tenha sido um pouco superficial, porque eu não passei por muito disso ainda. Quanto mais eu vivo e mais dor eu experimento e vejo os outros passando por isso, mais certa fico de que não temos outra esperança, nem na vida, nem na morte. Não temos outro conforto, nem força, senão em Cristo, somente em Cristo. E aqui encerramos essa série tão abençoada. Amanhã iniciaremos a série Os Ensinamentos de um Pai. Os pais receberam uma comissão divina de transmitir sabedoria aos seus filhos. Os princípios que Arthur DeMoss compartilhou com sua filha, Nancy, tiveram um grande impacto em sua vida. Ela compartilhará muito desses princípios com você. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.